Boa noite, irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês uma passagem da Escritura na carta de Paulo a Tito. Aliás, recentemente nós fizemos isto. E é no mesmo capítulo que eu gostaria de ter a atenção dos irmãos para a passagem que vou ler, o capítulo 2. Portanto, abra aí a sua Bíblia no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Eu vou ler essa passagem, preciso da sua atenção. Eu vou começar a leitura no verso 11. Diz assim esta passagem da Escritura: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Muito bem, até aqui o verso 15, que é o final do capítulo 2. Muito bem, irmãos, em outra oportunidade, falando ainda na carta de Tito, nós dissemos que o apóstolo Paulo havia passado pela ilha de Creta e ali ele tinha então permanecido algum tempo e, saindo de lá, deixou Tito para organizar as coisas na igreja. Falamos naquela oportunidade a respeito da ilha. O povo que vivia em Creta era conhecido como um povo devasso, um povo que praticava toda sorte de impiedades. A ilha era, a fama dos moradores da ilha de Creta ia longe. O apóstolo Paulo mesmo fala na carta sobre isso, e nós naquela oportunidade mencionamos. O próprio apóstolo Paulo fala na carta a respeito da conduta deles. No verso 16 do capítulo anterior, o capítulo 1, ele diz: no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Agora, no capítulo 2, notamos que o apóstolo Paulo, orientando Tito, ele começa falando acerca do que Tito deveria fazer naquela ilha, cumprindo a missão que Paulo havia lhe delegado. Ele diz aqui no capítulo 2, no verso 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E ele prossegue dizendo, quanto aos homens idosos. Então ele fala de todas as idades das pessoas, ele fala dos idosos, ele fala das mulheres, ele fala dos jovens, ele menciona os jovens, os velhos, as mulheres, isto no início do capítulo 2. Ele diz lá, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitos ao marido. Ele continua, no verso 6, ele fala, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosas. E ele diz, você mesmo, Tito. Até Tito, que era um jovem pastor, ele se inclui. Quando ele fala dos jovens, ele se refere ao próprio Tito, dizendo no verso 7, torna-te pessoalmente, tu mesmo, padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade, reverência. Então ele fala para Tito que essas eram as instruções que ele deveria dar na igreja para as pessoas. As pessoas deveriam saber como elas deveriam agir como pessoas crentes no Senhor. E essas instruções são
dadas pelo apóstolo Paulo a Tito através dessa carta, para que eles pudessem compreender que a prática da vida cristã implicava tudo isto. Mas Paulo queria também que Tito entendesse que essa prática da vida cristã tinha um fundamento teológico. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, a boa prática do bem, a prática das boas obras deve estar acompanhada da boa doutrina, do ensino sadio. Por isso, nesses versículos que eu li, de 11 a 15, é exatamente isto que Paulo quer mostrar para Tito. Ou seja, ele vai falar para Tito sobre os fundamentos da prática cristã, os fundamentos teológicos da prática cristã. O fundamento da conduta requerida aqui no texto pelo apóstolo Paulo para uma pessoa crente no Senhor. Então, meus irmãos, esses são os versículos de 11 a 15. E é isto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Esta preocupação do apóstolo Paulo de fundamentar a exortação que fez a Tito, baseado em argumentos teológicos, ensino sadio, para que Tito transmitisse à igreja. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que Paulo fala sobre a graça salvadora. Esse é o fundamento, o primeiro fundamento teológico. Ele diz aqui no verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui Paulo está mostrando que a salvação veio pela graça do Senhor, para eles, para os homens, para as mulheres, para os jovens, para as crianças. Aqui o texto, quando diz todos os homens, não está falando de salvação universal, mas está falando a todos os povos, a todas as pessoas, sem distinção. A graça salvadora veio para todos os povos, sem distinção, homens, mulheres, jovens, crianças. E é isto que Paulo está dizendo, e esse é o primeiro fundamento que Paulo mostra. Então Paulo aqui ele está dizendo que esta graça salvadora que veio através do Senhor para nós, ela ensina aos discípulos do Senhor Jesus a renegar as impiedades e as paixões mundanas. Essa graça salvadora que vem do Senhor ensina, ela orienta a viver uma vida santa, renegando as paixões, as impiedades do mundo. Ele diz aqui, educando-nos, ou seja, ensinando-nos, porque a palavra grega que ensinar é mais do que simplesmente transmitir instruções, é educar no sentido mais amplo. Seria passar a instrução, seria corrigir e até disciplinar, se fosse o caso. Ele diz que essa graça salvadora nos educa, nos ensina, através do agir do Espírito Santo, a renegar as paixões mundanas e a viver uma vida santa, as impiedades desta vida, para vivermos de forma santa, de uma maneira que agrada ao Senhor, agrada a Deus. É isto que ele está dizendo aqui nos versos 11 e 12. Esse é o primeiro fundamento teológico, digamos assim, que o apóstolo Paulo está dizendo para Tito. A graça salvadora de Deus não é coisa do homem, ela vem do Senhor. É essa graça divina manifesta, ele diz isto, manifestada agora nas nossas vidas, para que aprendamos a renegar as paixões desse mundo, as impiedades desse mundo, e agirmos de uma forma que agrada ao Senhor. John MacArthur, comentando esses versículos iniciais, ele diz que o apóstolo Paulo aqui faz uma síntese da doutrina da salvação. Ele diz aqui, argumentando e comentando esses primeiros versículos, 11 e 12 de Tito, ele diz que aqui o apóstolo Paulo sintetiza para Tito a maneira como Deus age e o Espírito do Senhor age para salvar, livrando-nos do castigo do pecado. Do castigo do pecado, em primeiro lugar, diz John MacArthur.
mas também livrando-nos do poder do pecado. E também livrando-nos da presença do pecado. Por isso ele diz aqui, renegando as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Muitas vezes, queridos, nós notamos que as pessoas, mesmo na igreja, e sendo pessoas que professam a fé no Senhor Jesus, elas não têm respondido dessa forma à graça salvadora. Eu não estou dizendo que elas não são crentes. Elas creem no Senhor, elas se dizem pessoas crentes, mas muitas vezes elas não estão respondendo a essa graça salvadora dessa forma. Como Paulo diz para Tito, renegando as paixões, as impiedades, as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo. Muitas vezes as pessoas estão conciliando as coisas e os prazeres do mundo, das impiedades, com um caminhar cristão, o que é impossível. Não é coerente. Portanto, meus irmãos, a base, o fundamento que Paulo apresenta para Tito, para que ele argumentasse na igreja a respeito da conduta cristã, é a graça salvadora de Deus em nossas vidas, que nos ensina e nos educa a renegar as paixões e impiedades da carne, desta vida, para viver uma vida santa. Segundo lugar, o segundo argumento que Paulo usa para Tito, está no verso 13, quando ele diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Queridos, este versículo, juntamente com um outro versículo em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, esse versículo 13 desta epístola de Tito, é uma das passagens mais claras a respeito da divindade do Senhor Jesus. E essa tradução está exatamente como está no texto original, no texto grego. A passagem da carta de Paulo original no texto grego diz exatamente isto. A manifestação, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. É uma afirmação categórica da divindade do Senhor. Mas o fundamento aqui, segundo fundamento apresentado pelo apóstolo Paulo, é a expectativa da volta do Senhor Jesus. Por isso ele fala aguardando o retorno de Cristo. Esse verso 13, sem dúvida nenhuma, é uma referência à volta de Jesus. Paulo está dizendo para Tito ensinar a igreja para que eles vivessem sempre na expectativa do retorno do Senhor Jesus. A vida cristã precisa ser vivida assim, na expectativa da volta do Senhor Jesus. Ele, que é o próprio Deus, voltará, ele aparecerá. É isso que é a parousia, o aparecimento do Senhor. Ele não vai mandar um emissário, ele não vai mandar um representante, ele mesmo virá. Ele se apresentará, ele que é o Deus, o nosso Deus, se apresentará. Então, Paulo diz para Tito que ele deveria ensinar para a igreja isto, que a igreja precisava viver a expectativa sempre do retorno de Jesus Cristo, da volta do grande Deus e Senhor, Cristo Jesus. E é interessante que Paulo aqui, ele faz dois enfoques, dois destaques importantes, porque ele primeiro faz o enfoque sobre o indivíduo. Ele diz aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade. Aí há um enfoque individual. Ele se manifestou, ele se integrou-se, ele se entregou para livrar-nos
do pecado, a nós individualmente. Então, esse é um enfoque individual. Livrar-nos, ele se entregou para livrar-nos do pecado. Mas no finalzinho do verso 14 há um outro enfoque, que é a igreja. Quando ele diz um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então há sim aqui dois aspectos que Paulo traz quando ele fala do aparecimento do Senhor Jesus e falando sobre a igreja. Ele fala que esse aparecimento, o retorno do Senhor, o grande Deus, Cristo Jesus, que veio remir-nos individualmente do pecado, livrar-nos do pecado, mas também para reunir o povo de Deus, a igreja de Deus, a eclesia. Então, essa expectativa do retorno do Senhor Jesus Cristo é um outro argumento que Paulo usa para a igreja, para que Tito fale à igreja a respeito desta expectativa permanente. A Bíblia judaica, quando lá nesse texto trata desse retorno do Senhor, a Bíblia usa a expressão infalível promessa do retorno. É interessante, o texto lá usa a expressão infalível. A nossa esperança infalível do retorno do Senhor Jesus. A nossa esperança é infalível, porque nós sabemos que a sua promessa é verdadeira e ele voltará como prometeu, para reunir esse povo que ele comprou, esta igreja do Senhor. Portanto, meus irmãos, aqui Paulo, na carta de Tito, orientando Tito sobre os fundamentos teológicos do ensino para a vida cristã, ele argumenta com Tito. E ele termina no verso 15, dizendo para Tito, é isso que você precisa ensinar. Muitas vezes, meus irmãos, a igreja do Senhor até se esquece dessa promessa do retorno de Cristo e não vive essa expectativa, essa grande expectativa da volta do Senhor. A esperança infalível do retorno de Jesus, o aparecimento do Cristo, o Salvador. Mas Paulo diz, Tito, é isso que você precisa ensinar na igreja. Ensina isto para a igreja. No verso 15 ele diz, dize essas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade. E ele termina essa passagem, capítulo 2, dizendo, ninguém te despreze. É mais uma referência à mocidade, à juventude de Tito. Como dissemos nesta e em outra oportunidade, Tito era uma pessoa jovem. E Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas exorta, ensina, com autoridade estas coisas para a igreja. Então Paulo está dizendo para Tito, Tito, diga para a igreja que a prática, a conduta cristã tem um fundamento teológico. Ela está alicerçada em uma doutrina, em um ensino sadio. A prática da vida cristã precisa estar alicerçada sobre uma doutrina cristã correta. E essa doutrina cristã é a doutrina que fala que é Cristo o Salvador e que a salvação é pela sua graça e que essa salvação implica numa vida transformada que renega as coisas desse mundo e vive de forma santa diante de Deus, como agrada a Deus, numa expectativa permanente da sua volta gloriosa, para o seu retorno glorioso. É isto que Paulo diz para Tito, para que ele transmitisse para a igreja. Nós observamos nesta carta de Tito que em várias partes Paulo faz referência a essas obras, ou seja, essa conduta, esta prática cristã, mas sempre procurando mostrar que esta prática cristã tem que estar alicerçada sobre o bom, o sadio, o correto ensino das Escrituras, a doutrina da salvação. E é isto que Paulo está dizendo aqui a Tito. Portanto, meus irmãos, nós devemos atentar para isto. Nós devemos viver a nossa vida cristã respondendo à altura à graça do Senhor.
Muitas pessoas não têm respondido à altura a esta manifestação da graça salvadora de Deus nas suas vidas, correspondendo àquilo que a graça ensina para viver uma vida santa. E nós precisamos fazer isto. Nós precisamos também viver sempre na expectativa do retorno de Cristo. Pois mesmo que a sua volta não aconteça já, nós vamos ao encontro dele. Nós vamos encontrar com ele, com o nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você viva a vida cristã assim, com base na Escritura, no ensino saudável e correto da doutrina. Viva a graça salvadora e a expectativa do retorno de Cristo, nosso Salvador. Vamos orar. Pai bendito, nosso Deus, damos-te graças, Senhor Deus, pelo ensino da tua palavra e pela exortação que ela traz ao nosso coração. Ela nos mostra, ó Deus, a tua palavra, que nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo, pois a graça do Senhor se manifestou salvadora para vivermos uma vida santa, que agrada ao Senhor. E sempre, ó Deus, na expectativa do encontro ou do reencontro com o Salvador, Cristo Jesus. Nosso Deus e Pai, ajuda-nos, capacita-nos, ó Deus, a vivermos a vida cristã assim, alicerçado na doutrina da palavra do Senhor, de acordo com o ensino da Escritura Sagrada. Livra-nos, ó Deus, da tentação do erro e ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada. É o que nós te pedimos e rogamos em nome do Senhor Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Tenham todos uma boa semana. Deus os abençoe.